Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu particularmente espero que sim. E hoje é dia de falar da Fórmula E, da rodada dupla da Fórmula E lá em Jakarta, na Indonésia. E pelo que tá dando para entender, a galera não quer liderar campeonato, ninguém quer ser campeão. É o que a gente tá entendendo com esse campeonato da Fórmula E, né? Mas eu já explico o motivo dessa afirmação. Nessa rodada dupla de Jakarta, a gente pôde finalmente ver uma briga entre três montadoras nessa temporada, nesse início de geração 3 da Fórmula E. Porsche, a DS e a Maserati, que vão lembrar que é o mesmo motor, é o mesmo trem de força, a gente pode considerar como o grupo aí, os dois carros as duas montadoras da Stellantis. E a Jaguar fizeram bonito, né? Esses três trens de força estavam o tempo inteiro brigando por algo maior, sempre pela vitória ou pelo pódio nas duas corridas de Jakarta. A Nissan se engraçou um pouquinho ali, mas conseguiu bons resultados. A gente já fala um pouquinho mais disso. A Porsche voltou a reagir, principalmente com o time de fábrica e também com o time cliente, com a Andretti. Tá certo que com um carro sempre com o Jake Dennis, o segundo carro da Andretti ainda segue um dilema. Dessa vez tinha o David Beckman, o André Lotter está em Le Mans, mas esse segundo carro anda bem encantado na Andretti, né? Na Maserati, por outro lado, ela finalmente não sofreu com os problemas que ela vinha sofrendo nas corridas passadas, quando tinha um bom desempenho, sofria algum toque, algum acidente, acontecia alguma coisa, só faltava cair um meteoro em cima do carro da Maserati no meio da corrida. A DS Penske andou sempre muito bem posicionada, tanto com o Van Dorn quanto com o Jean-Eric Vergne, e fez bonito no final de semana da corrida 100 da montadora na Fórmula E. E a Nissan, como eu já falei, apareceu na briga pelo pódio, mas não conseguiu concretizar esse resultado do pódio em nenhuma das duas corridas de Jakarta. Quem sentiu a pressão mesmo de estar liderando o campeonato foi o Nick Cassidy. Ele, duas oportunidades nas duas corridas, se envolveu em toques desnecessários. Na primeira corrida foi com o Jean-Eric Vergne, estava ali brigando pelo sexto lugar, podia tentar uma ultrapassagem um pouquinho mais segura, ele resolveu optar pela mais arrojada possível, quase roda, quase bate o carro, e por sorte dele, ele não tinha ninguém para ultrapassar ele tão próximo e também não avariou o carro. Terminou em sétimo nessa primeira corrida. Na segunda corrida, a situação foi um pouquinho diferente. Ele, mais uma vez, tentou uma ultrapassagem meio complicada de fazer e viu o Pascal Wehrlein ocupar um espaço que era dele mesmo, do próprio Wehrlein. O Cassidy achou que era dele, Cassidy, e resolveu enfiar o bico do carro onde não deveria. O Wehrlein passou em cima da asa do Cassidy, que complicou bastante a vida do Cassidy, fez ele terminar só em 18º. Com essas pataquadas do Cassidy, que não tinha cometido erros até agora no campeonato, ele caiu para terceiro na briga pelo título, então a situação, a vida dele ficou um pouquinho complicada. Se ele fosse pensando assim, terminar nos pontos, principalmente nessa segunda corrida que ele estava atrás do Pascal Wehrlein, ele mantinha a liderança, guardava aqueles pontos ali da sétima posição e saía líder ainda de Jakarta, mas não foi o que aconteceu. Jake Dennis, como tem feito já desde a rodada dupla lá de Berlim, né? Mais uma vez correu pelos pontos, vem guardando pontos, vem acumulando pontos e vem se credenciando pela briga pelo título. Ele acumulou uma excelente pontuação, foi para o pódio duas vezes como segundo lugar. E agora a gente pode dizer que ele entrou de fato na briga pelo título, salvo qualquer problema. Agora ele é segundo colocado no campeonato. Pascal Wehrlein, que não subia no pódio desde a vitória dele lá em Diriyah, na Arábia Saudita, em janeiro, com a última vitória dele, finalmente voltou para o pódio, finalmente ganhou uma corrida. Foi na primeira corrida do final de semana, num belo duelo ali pela ponta, também com Jake Dennis, né? E ficou em sexto lugar na segunda corrida do final de semana, também guardando pontos, né? Seguindo a estratégia do Jake Dennis de guardar pontos. Com esses resultados, a soma dos resultados, ele reassumiu a liderança do campeonato e cortou aquela diferença que o Cassidy tinha de mais de 20 pontos na saída do Grande Prêmio de Mônaco, do E-Prix de Mônaco lá no início do mês de maio. Com isso, o campeonato está revirado, acirrado e bem apertado, né?
a gente tem que lembrar que tem sido assim nos últimos campeonatos da Fórmula E. Essa nova geração não mudou isso, só deixou a coisa mais clara aí. Tá certo que as montadoras ainda estão se acertando com os trens de força. Lembrando que nessa situação dos campeonatos da Fórmula E, qualquer vacilo te tira da briga pelo campeonato. Por outro lado, como aconteceu com o Cassidy nesse final de semana, pode te tirar uma folga tranquilaça. Você tem uma folga bem grande e um vacilo teu pode tirar essa folga que você tinha até a corrida anterior. A regularidade é sempre importante. Nessa corrida, nessa rodada dupla, o Cassidy não foi regular. Por outro lado, o Verlaine e o Jake Dennis foram regulares. Lembrando que o Jake Dennis tem sido regular desde o Grande Prêmio, desde o Z-Prix, né, de Berlim. Vamos puxar os resultados aí do final de semana. Pascal Verlaine venceu a primeira corrida com o Jake Dennis e o Maximilian Günther no pódio, né? A gente já vai falar mais uma vez do Günther, porque ele conseguiu finalmente a primeira vitória dele. Van Dorn e Jean-Eric Vergne estão aqui, ó, no quarto e quinto lugares. ADS andou muito bem, Mortara também andou muito bem, ó, sexto lugar. Cassidy em sétimo, né? Ou o Félix da Costa em oitavo ali. Vamos lá, cadê os brasileiros? Lucas de Grassi em 15º e o Sérgio Sete Câmara 17º. Na segunda corrida já sei que o Sérgio Sete Câmara não largou, nem ele nem o Sam Bird, os dois tiveram um problema antes da largada. A vitória ficou com o Maximilian Günther, como eu falei, a Maserati finalmente andou muito bem. Jake Dennis ainda ficou em segundo com a melhor volta. Mitch Evans está aqui, ó, com o trem de força da Jaguar. Então a gente tem 3 trens de força, 3 motores diferentes aqui nas 3 primeiras posições. Aí a Nissan, como eu falei, beliscou o pódio, mas não chegou lá. E aqui, ó, as duas Porsche fechando sexto e sétimo, Mortara lá mais uma vez dentro do top 10. Muito bom o final de semana da Maserati. As Penske tiveram um resultado mais irregular nessa corrida de domingo. De Graça em 14º. E como eu falei, o Sérgio Sete Câmara nem largou nessa segunda corrida. Tá aqui, ó, o Nick Cassidy, ó, 18º colocado na corrida de domingo. Campeonato de pilotos, agora a gente tem Pascal Verlaine com 134, Jake Dennis com 133 e o Nick Cassidy com 128. É uma pontuação apertada, são basicamente 6, 7 pontos. Então, nenhum dos dois aqui em cima pode bobear em relação ao Nick Cassidy, que tem sido muito regular. 109 pontos para o Mitch Evans, ele já está praticamente fora da briga, mas qualquer bobeada ele entra lá também. Vergne, Félix da Costa, Günther, que entrou no top 10, Sam Bird, Sebastian Buemi e Jake Hughes, né? Fecham aí o top 10 do campeonato. De Graça tem 18 pontos, é o 16º colocado. O Sérgio Sete Câmara tem 10 pontos, é o 19º colocado, né? Roberto Merhi e David Beckman entraram no campeonato aí nesse final de semana. Os pilotos visitantes aí são os únicos que não pontuaram nessa temporada, né? O Kevin Van der Linde substituiu o Robin Fries na segunda e terceira etapas do campeonato. Campeonato de equipes, a Porsche voltou a liderar o campeonato, 212 pontos, a Envision 190, a Jaguar 171, as três estão aí, ó, bem na briga pelo campeonato aí de equipes. Andretti 156, deu uma recuperadinha, desce Penske e Maserati na cola, como eu falei, são esses 3 trens de força que têm se destacado aí nas últimas corridas, né? Porsche, Jaguar e DS e Maserati, né? As equipes da Stellantis. A McLaren em 7º, Nissan em 8º, a NIO em 9º, por incrível que pareça, e Mahindra e Abdi Cupra fechando o campeonato de equipes. A Abdi Cupra está bem na lanterna mesmo do campeonato. Tá? Então a Fórmula E volta no dia 24 de junho nos Estados Unidos, lá em Portland, e correndo no autódromo que a Fórmula Indy corre também. Então vai ser uma comparação interessante aí para a gente fazer entre Fórmula E e Fórmula Indy. A gente já tem a referência com relação ao Grande Prêmio de Mônaco, né? Fórmula E e Fórmula 1, os dois correm exatamente na mesma pista. Dessa vez a Fórmula E vai correr na pista de Portland, onde corre a Fórmula Indy. Eu vou ficando por aqui, pessoal.
Liguem Seus Motores retorna na semana que vem, já com a prévia do Grande Prêmio do Canadá. Nesse final de semana não temos corrida, né? Então tá um pouquinho mais tranquilo. E então o Grande Prêmio do Canadá, a prévia do Grande Prêmio do Canadá já vem na semana que vem. Eu peço para você seguir as nossas redes sociais, que estão aqui todas na descrição, né? Acompanhe a gente por lá. E também peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal. Lembre que isso ajuda demais o nosso canal, isso diz para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, ajuda demais a gente aí no alcance do nosso canal, vai espalhando para outras pessoas que não são inscritas no nosso canal. Principalmente se você não é inscrito aí, ó, você que não é inscrito aí no canal, se inscreve e ajuda a gente aí com isso daí. Vou ficando por aqui, pessoal, e fique ligado com a gente.